Imagina que você está treinando na academia normalmente, no mesmo dia e no mesmo horário, porém, a mais de 30 quilômetros de distância dali da sua academia, acontece um latrocínio. Porém, dias depois, você, que não tinha nada a ver com isso, vira o autor principal desse crime. E por conta disso, você é condenado a 17 anos de prisão, ficando quase 6 anos preso no regime fechado, numa penitenciária de segurança máxima. Parece loucura, né? Mas essa é uma história real. Bem-vindos ao 5º episódio da série Culpados Inocentes. Eu sou o Dr. Mário Fernandes, advogado criminalista, e hoje eu vou te mostrar como que um lutador profissional de MMA foi condenado por tentativa de latrocínio em 2015, no Rio de Janeiro, a quase 17 anos de prisão, mesmo estando a 30 quilômetros de distância do local do crime. Para você entender bem essa história, né, primeiramente a gente precisa entender quem era o Silvio e o que aconteceu naquela noite. Antes do processo, o Silvio, né, conhecido também como Pantera, ele era um cara comum, com um sonho grande. Era um lutador de boxe desde novo, depois ele migrou, né, para a carreira do MMA, e depois ele foi para uma carreira profissional, onde tinha eventos marcados, né, aquele plano, né, de mudar de vida através do esporte. Porém, em 2015, na zona norte do Rio, uma pessoa é vítima, né, de um latrocínio, ou seja, ela é abordada, ocorre ali a subtração de bens, e essa vítima, ela foi gravemente ferida ali por disparos de armas de fogo. Com isso, ela ficou mais de um mês de coma entre a vida e a morte. Quando ela acorda, né, ainda em recuperação com o corpo e tentando ali se lembrar e reorganizar a mente, a polícia vai até o hospital e pede que ela ajude na identificação dos responsáveis pelo crime. E é aqui que essa história ela fica absurda e eu tenho certeza que vai deixar você indignado. Veja bem, em vez da polícia seguir o que manda o artigo 226 do processo penal, ou seja, que exige, né, descrição prévia da pessoa pela vítima, linha de reconhecimento com várias pessoas semelhantes ali ao acusado e o máximo de cuidado para evitar sugestões. Os policiais eles fazem o contrário. Eles levam uma foto do Silvio até o leito do hospital, mostram a imagem para a vítima recém-saída de coma. Segundo a defesa, né, eles chegam a afirmar que ele já estaria envolvido, algo como esse aqui é o suspeito, ele já confessou. Ou seja, o reconhecimento nasce de forma indutiva, ilegal e totalmente fora do procedimento penal. Depois, né, esse reconhecimento ele é confirmado em juízo, mas aí a memória da vítima já está totalmente contaminada. Ela não está mais lembrando só da cena do fato. Ela está lembrando também da foto que viu no hospital e do que os policiais ali estavam falando. Resultado, aquele reconhecimento frágil vira prova central do processo. Aqui, porém, a coisa piora. Presta atenção para você entender. Enquanto isso, né, do outro lado da cidade, a vida real do Silvio naquele dia estava toda documentada. Como assim? No exato horário em que o ataque aconteceu, Silvio estava treinando numa academia de luta, num outro bairro, né, a mais de 30 quilômetros de distância do local que o crime estava sendo praticado. Entendeu? O que tinha de prova a favor do Silvio ali? Registro de entrada na academia, ou seja, o controle ali do ponto eletrônico, os alunos, né, e os colegas que confirmaram a presença dele na academia e a própria distância física que torna o deslocamento, né, praticamente impossível naquele intervalo de tempo. E um detalhe aqui crucial, nenhuma das 3 testemunhas presenciais do fato reconheceu o Silvio como autor. Mesmo assim, na hora de julgar, o álibi foi minimizado, os 30 quilômetros viraram detalhe, o não reconhecimento pelas testemunhas é ignorado e prevalece apenas o reconhecimento da vítima, feito de forma totalmente errada. É o típico caso em que a verdade está no processo, mas ninguém quer olhar para ela. Moral da história. Em 2016, né, vem a sentença. Silvio ele é condenado por tentativa de latrocínio a uma pena de 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, com cumprimento em uma penitenciária de segurança máxima. Ele entra no sistema como se fosse o autor de um ataque quase fatal, mesmo estando a mais de 30 quilômetros de distância na hora do crime. Na prática, né, o que isso significa? Quase 6 anos atrás das grades, né, longe dos filhos, longe do ringue, a profissão, a carreira perdida, né, praticamente destruída. Psicologicamente, né, 3 coisas costumam acontecer com a mente da pessoa nessa situação. Primeiro, quebra de identidade. O lutador, o atleta, o professor, né, some. O que sobra é o acusado, né, o latrocida, o número de matrícula no sistema. Segundo, sensação de injustiça paralisante, né, ele sabe que na hora do fato estava treinando num outro lugar, né, sabe que existia registros, horários, testemunhas e mensagens, né, mas mesmo assim ele é condenado porque nada disso importou para o sistema. E número 3, o medo de nunca conseguir provar a verdade. Cada indeferimento de pedido, cada decisão mantendo a condenação reforça a ideia de que o erro virou oficial. O tempo passa, né,
Quem não se conforma com a situação é a família do Silvio, então a esposa do Silvio procura, né, o projeto Inocência, que assume o caso em novembro de 2021. Os advogados, né, faz o que deveria ter sido feito lá atrás, eles revisam o processo inteiro, mostra que o reconhecimento foi indutivo, ilegal e contrário ao artigo 226 do processo penal. Eles organizam as provas dos álibis, ou seja, registro da academia, testemunha, distância de mais de 30 quilômetros, né, demonstra que nenhuma das 3 testemunhas presenciais ali na hora do crime identificou o Silvio. Então o habeas corpus é encaminhado para o STJ, o Ministério Público dá um parecer favorável reconhecendo, né, a absolvição do Silvio, entendeu? Ou seja, que ele é inocente. O STJ conecta o caso do Silvio à própria jurisprudência sobre o reconhecimento de pessoas, reforçando que reconhecimento feito fora do modelo legal não tem força para sustentar a condenação, mesmo que estivesse formalmente correto, não pode ser a única prova. E em 17 de dezembro de 2021, o ministro, né, Ribeiro Dantas reconhece que o reconhecimento foi inválido, que as provas de álibis eram, né, consistentes, que não havia suporte mínimo para manter a condenação. Com isso, o Silvio ele é absolvido e ele deixa o presídio depois de quase 6 anos preso por um crime que ele não cometeu, pois na hora do fato ele estava a mais de 30 quilômetros do local do crime treinando na academia. Por fim, o que esse caso revela sobre o sistema de condenação? Que o caso do Silvio Pantera é um retrato nítido de um problema estrutural. Reconhecimento mal feito não é detalhe, é arma, né, de destruição contra a vida de pessoas inocentes. Quando o Estado escolhe acreditar num reconhecimento frágil e ignora um álibi forte, ele não está errando por cautela, ele está abrindo mão da verdade, né? E aqui a pergunta não é só como esse erro aconteceu. A pergunta é, quantos outros Silvios estão presos hoje com provas de inocência dentro do processo, esperando alguém olhar para o caso deles com a mesma serenidade que a justiça deveria olhar, principalmente na investigação. Esse foi o 5º episódio da série Culpados Inocentes, Sangue e Sentença. Deixe seus comentários aqui embaixo, me segue para acompanhar os próximos episódios, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vejo você no próximo vídeo. Valeu!